Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o TSE que desistiu de acompanhar as eleições na Venezuela, né? Fiquei até mais aliviado, né? O TSE fez a coisa certa. Já estava errado antes, não deveria ter atendido o Lula, né? O Lula ficou pedindo para validar a eleição na Venezuela. A eleição na Venezuela tá preocupante pra caramba, tá? Embora o pessoal esteja dizendo que, não, que as pesquisas estão dando resultados diferentes e coisa e tal. Não, as pesquisas estão dando a vitória da oposição. Só que o Maduro é um ditador. O que o ditador vai fazer quando perder a eleição? É a grande questão, ninguém sabe. Eu acho que é bem provável que ele decrete que não, que fizemos uma auditoria na nossa eleição e não passou e, portanto, a eleição está anulada. Não duvido nada o Maduro fazer esse tipo de coisa, né? Então, e o TSE ia acabar ficando lá, vendido nessa história, a troco de nada, comprometendo o seu bom nome com uma eleição que é caso perdido, né? Vamos torcer. Talvez a Venezuela volte para democracia por conta da eleição. Será que consegue isso? Seria um feito inédito, né? Tipicamente, ditaduras precisam cair antes de você conseguir ter uma democracia. Mas vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por ditador VIP do Soviético Tribunal Federal, Peter derrubou o português e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Porque essa daqui, olha só, essa daqui é a situação das pesquisas eleitorais na Venezuela. Aqui, todas elas dão cerca de 60% para o candidato Edmundo Gonçalves Urrutia, que é a oposição, e dão em torno de 20 a 30% para o Maduro, né? Vai aqui entre 13%, 11%, até 30% para o Maduro, né? Ou seja, a diferença é muito grande. Só tem uma pesquisa que adivinha, é do Instituto Favorável ao Maduro, que dá o contrário, dá 55% para o Maduro e 22% para o Gonçalves Urrutia, né? O candidato de oposição. Ou seja, tudo leva a crer que a gente vai ter a eleição da oposição lá na ditadura. Vai ser a primeira vez que uma ditadura cai por conta do voto? Eu acho que não. Eu acho que o Maduro vai fazer alguma coisa, né? E esse é o problema, no final das contas, né? Aqui, ó, a tensão da Venezuela aumenta e o Conselho Eleitoral desconvidou o Alberto Fernandes para acompanhar a eleição. O Alberto Fernandes, cupincha do Lula, cupincha do Maduro, lá da Argentina, tinha sido convidado na Venezuela para avaliar a eleição. Mas o Maduro não quer nem esse pessoal lá, nem os amigos dele. Já brigou com Lula, já brigou com o Gustavo Petro, lá da Colômbia. Não quer ninguém lá, no final das contas, né? E o temor é justamente o que ele vai fazer, né? Ele falou literalmente em banho de sangue. Aliás, é muito engraçado, né? Porque eles disseram que um dos comentaristas aqui no Brasil falou, não, porque ele falou em banho de sangue igual o Trump. Gente, o Trump falou em banho de sangue das ações de empresas automobilísticas. Se ele não fosse eleito, haveria um banho de sangue nas ações de empresas automobilísticas. Iam todas pro vermelho, porque a política do Biden nessa área é muito ruim. Em momento algum, o Trump falou em banho de sangue no sentido de pessoas, né? E a esquerda, na maior cara de pau, a mídia tradicional socialista, na maior cara de pau, fala como se o Trump tivesse dito que é banho de sangue de pessoas e coisa e tal, uma coisa que não tem lógica nenhuma, né? Então, no final das contas, é isso daí. O Maduro não, o Maduro falou banho de sangue de verdade, ele falou banho de sangue nas ruas, né? Ou teremos paz, ou a população vai me eleger e teremos paz, ou vamos ter um banho de sangue e uma revolução nas ruas, né? E aí que é uma coisa que é realmente complicada. Imagina o pessoal do TSE lá, como é que vai se posicionar nesse caso, né? Felizmente, o TSE desistiu de acompanhar essa eleição lá na Venezuela, excelente notícia isso, mas parece que a coisa tá indo pro buraco completamente, né? O Alberto Fernandes também desistiu, o Gustavo Petro também não vai mandar ninguém, o Guaidó, que é o opositor lá do Maduro, né? Que tá fora do país, né? Não pode ir pra Venezuela, se ele for pra lá ele é preso. Ele pediu às Forças Armadas venezuelanas que respeitem o resultado da eleição no dia 28 de junho, né? E eu não duvido nada que dê merda pro Maduro essa eleição, porque como eu falei pra vocês, né? O descontrole do Maduro indica isso. Se o Maduro tivesse um plano muito bem elaborado pra fraudar a eleição e coisa e tal, como o pessoal acha que é facinho fazer isso e coisa e tal, se ele tivesse um plano muito elaborado pra isso, ele não tava preocupado. Por que ele tá falando de banho de sangue, tá falando dessas coisas? Vai ganhar mesmo, não tem que se preocupar com nada, né? Por que estaria proibindo o pessoal de ir lá acompanhar a eleição? Por que estaria criando essa neura toda ali na Venezuela, se ele sabe que vai ganhar, né? O problema é que eu acho que ele perdeu o controle. Esse é o ponto, né? E aí pode ser, inclusive, porque como eu falei pra vocês, pode ser que até a elite aristocrática lá da Venezuela, né? O pessoal que cresceu com o Maduro, que apoiava o Maduro originalmente, já percebeu que está num beco sem saída, que tem que tirar o Maduro. E aí o Maduro começa a ter oposição no próprio governo. E aí as coisas ficam mais difíceis para o Maduro, né? Enfim, um grande dilema a eleição da Venezuela, né? Eu vou acompanhar com certeza no dia 28 à noite, no domingo à noite. Não sei se a gente vai ter resultado, vamos ver o que a gente consegue de resultado de lá, o que sai de resultado no final das contas e principalmente o que o Maduro vai fazer, porque a grande dúvida é essa, o dia seguinte. O que o Maduro vai fazer? Vai anular a eleição? Vai pedir exílio e vai sair do país? O que ele vai fazer com essa coisa, né? Agora, o Lula continua apoiando o cara. O Lula não tem essa, né? O TSE desistiu e coisa e tal, mas a assessora do Mercadante já chegou lá na Venezuela, foi fazer o que lá na Venezuela? Apoiar o Maduro, meu amigo. É isso aí. O Lula e o Maduro são intrinsecamente juntos. É o mesmo movimento, né? E o Lula tá só tranquilo agora, falando, não, que democracia, o Maduro tem que aceitar o resultado da eleição e coisa e tal. O Lula tá falando isso agora porque não é o dele na reta. Vamos ver se em 2026 o discurso do Lula vai ser o mesmo. Ou vai chegar no discurso do Maduro, do desespero, de que não, que ou me elegem, ou então vai ter um banho de sangue do Brasil. Não duvido nada, o Lula já falou isso, de chamar o pessoal do MST para responder aos críticos dele, né? Outro que tá indo também, adivinha, o idiota mor da diplomacia brasileira, o Celso Amorim, mantém a viagem à Venezuela, embora não vá ter encontro com os candidatos, mas de novo, o Lula tá lá, meu amigo, o Lula tá lá para ajudar o Maduro. A questão é, o que vai acontecer dia 28? É a grande incógnita para todo mundo. Que o Maduro vai perder a eleição? Ele vai. A gente sabe que ele vai perder a eleição. A questão é o que ele vai fazer com isso. Como que ele vai dar o golpe dele, né? Vamos ver. Obrigado por assistir.